Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, sem mais delonga. Vamos hoje destrinchar, né, aquilo que sempre a gente ouve falar, né, sempre versículos que a gente ouve falar, que passa assim por cima. Vamos nos aprofundar, né, e hoje vamos falar sobre aquilo que a gente sempre ouve falar, né, porque aonde há o pecado, né, onde há bastante pecado, superabundou a graça de Deus. Então vamos entender nessa passagem e vai lá dando like aí, ô menino, presta atenção, entendeu? Vai curtindo nossos vídeos, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Ó, vai curtindo aí, vai curtindo que já... Pois quando diz, né, que o pecado reinou, mas a graça, né, superabundou, né, a graça superabundou, né, na vida do ser humano, entendeu? Presta atenção. Porque aquela lei, né, o pecado, né, a transgressão da lei, mas não estamos falando daquela lei de Moisés, né? Presta atenção. Aquele que o segundo Adão, Jesus Cristo, veio, né, e tirou os pecados, porque Romanos 12 fala isso, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Que o fim da lei foi Cristo, né? Romanos 10:4. Mas acontece que ele não veio, entendeu? Para abolir as leis, né, de Moisés, que está lá em Mateus 5,17, né? As leis, né, de Moisés. Ele não veio abolir. Então, quando diz que o pecado, né, pode ser muitos, pecados podem ser muitos, mas a graça superabundou, né, o homem, né, na vida do homem, porque nós vemos falar, né, porque hoje sobre pecadores, não é verdade? E sabemos que na lei pecadores é aquele que transgredia a lei. Sabemos que hoje na nossa realidade não estamos na lei, mas quando fala, né, que o amor de Deus, né, foi superabundou, né, na vida do homem, entendeu? Presta atenção. Está falando do pecado, não das leis, dessas leis, 600 e poucas leis, né, da lei de Moisés, não. Está falando da lei da lei que foi dada a Adão, a lei moral, né? Presta atenção. Por isso que Jesus, né, quando veio Mateus 5,17, ele disse assim, ó, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, né? Porque qual lei que ele não foi revogar? A lei moral, que foi perdida lá no primeiro Adão, né? No primeiro Adão, ali foi o que aconteceu com a humanidade? Ganhou-se o quê? A morte, né? A morte espiritual. Não é verdade? Preste atenção. Então Jesus foi o segundo Adão que veio trazer o quê? Trazer a vida, devolver, reconciliar-se consigo mesmo, né? Reconciliar, trazer a vida para o ser, né? Aquele ser que é o resiliente que está no humano, né? Preste atenção. Então, por que a graça superabundou? Porque ele veio e pagou o preço, né? Ele veio e pagou o preço por aquele pecado diante das leis, né? Não era o governo ainda da lei, mas lá em Adão, né? No pacto ali da inocência, né? Ali aconteceu a história que todo mundo sabe. Aqui em Romanos 5, no início, diz assim, ó, presta atenção. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, né? Podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, pois devido à nossa fé, ele nos colocou neste lugar do mais alto que privilégio, onde agora nos encontramos e nos levou o que? A essa graça, na qual agora o que? Estamos firmes, né? E nos alegramos na esperança de que participar o que? Da glória de Deus. Eles estavam na esperança, mas nós já participamos desta glória, né? Da glória de Deus, não é verdade? Preste atenção. Porque o que ele está falando aqui?
nós estamos no privilégio, ele estava falando, por quê? Romanos 8, né? Em Cristo, né? Cristo é a glória do Jesus, né? Do Jesus homem, filho do homem. Então, em Cristo, pela fé, na verdade, preste atenção. Então, Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Por que fala nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo? Por quê? Porque a própria palavra diz que não havia nenhum justo sequer. Porque o que nós entendemos com esta palavra, que não havia nenhum justo sequer? Porque todos, né? Todos na Terra, que anda aqui na Terra, né? Foi gerado o quê? Do primeiro Adão. Entendeu? Porque muitos podem falar assim, mas foi Adão e Eva lá que fez a confusão, por que esse pecado, todos pecamos, todos morremos em Adão, né? Porque é feito do mesmo barro, na palavra para tu entender, menino, presta atenção, entendeu, menino? Presta atenção. Então escrevi alguma coisa assim, ó, porque a lei e os profetas, né, durou até João. É uma pergunta. Por que a lei e os profetas durou até João? Porque essas profecias, né, profecias o quê? Profecias que viria aquele que iria trazer a vida, né, para aqueles que estavam na morte, né? Presta atenção, que dormiam, entendeu? Presta atenção. Foi até João, né? Lucas 16:16. Por quê? Porque em Jesus se cumpriu, né? João ali anunciou, fez o anúncio daquele, né? Me parece que João 1:29. Ele falou assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus tirou ou não tirou? Porque se você falar que tem pecador por aí, entendeu? Tá falando que Jesus não tirou, entendeu? Aí tem apenas que saber que pecado é esse. Então, quando João fala, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá falando que tira o pecado, aquele pecado lá que foi ganho, né, lá em Adão, entendeu? O pecado do mundo, que era preciso, né, ter aquele arrependimento, que João pregou sobre o arrependimento, para se arrepender, não é verdade? É como se ali Adão e Eva, entendeu? Se arrependeram de ter ouvido, entendeu? As serpentes, entendeu? Tem que se arrepender, né? Porque ali teve um desvio, né? Uma falta de fé, né? E ali ouviu o quê? Um outro senhor, né? Não, a serpente veio e falou, não, você pode sim, menino, não sei o que, entendeu? Prestou atenção? Então, presta bem atenção. Então João anunciou, né? Aqueles tinham que se arrepender, não é verdade? Se arrepender, né? Porque todos pecaram e não havia um justo sequer. Então, pela fé, né? Pela graça e esse dom da fé, muitos foram o quê? Justificados. É só você ler Romanos 5 para entender, né? E Efésios 2:8 é o quê? Pela graça sois salvos. Eles foram salvos do quê? Porque muitos falam, mas a gente fala aqui nesse vídeo aula, é para se aprofundar no que a gente lê, né? Que só fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas o que estou falando? Pela graça sois salvos de quê? Da vida, da morte eterna, né? Ah, que morte é essa? Segunda morte, né? Que é do espírito, que está lá, porque a morte carnal, entendeu, menina? Essa aí é fatal. Então, presta atenção, leia Apocalipse 2, versículo 11, que tu vai entender, menino, presta atenção. Então, essas profecias de morte, né, foi até as leis de Moisés, né? Tem uma passagem aqui que eu vou ler, que está escrito, deixa eu ver aqui, se eu acho, né? Ainda em Romanos 5, tem uma passagem aqui que fala assim, no versículo 12, diz assim, presta atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, né? Isso que eu estou falando. Porque todos pecaram, né? Agora, todos pecaram porque todos faziam parte do mesmo barro, do mesmo, entendeu? Matéria.
Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, tá vendo? Foi lá, não foi no pacto da lei, mas foi lá em Adão, entendeu, minha? Presta atenção. Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entendeu? Presta atenção. Então o pecado só foi levado em conta quando veio o quê? O pacto da lei. Tá entendendo, menino? Presta atenção. É desse jeito. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Entendeu? Até Moisés. Moisés é o quê? O pacto da lei. Entendeu? Por isso que falou para os profetas e a lei profetizaram o quê? Até porque esse pacto de morte, né, durou só até Moisés, né, só até a lei, né? Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então, em Cristo já não há morte, já não há condenação, entendeu? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Entendeu? Presta atenção. Então, aí eu leio aqui, ó. A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Presta atenção nesse versículo. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, né? Quem são aqueles que não pecaram? Nós não estávamos na lei do pecado, né? Embora muitos, né, trazem os rudimentos, né, os dogmas, os costumes da tradição, né, os ensinos da lei para a nossa realidade, né, são legalistas esses meninos, né, aquele sistema que eu ontem falei no vídeo, né, que existe uma diferença entre evangélicos e, né, que foi um sistema criado com o cristão. Nós somos cristãos, somos pequenos cristos, não é verdade? Né? Assim, nós seguimos Cristo, né? Nós que entendemos a aliança da graça, né? Já consumada. Não, nós sabemos que a lei, né, foi para eles consumada, não é verdade? Tanto no resgate quanto no juízo, não é verdade? Preste atenção. Então, preste atenção. Mesmo, né, sobre aqueles que não pecaram, que pecado era o quê? Transgressão da lei. Então, se nós não vivemos lá no pacto da lei, nós não transgredimos a lei. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas, né, em Adão, nós, né, transgredimos a lei, né, porque somos o descendente, né, de Adão, não é verdade? Presta atenção. Éramos, no caso, né? Então, éramos descendentes de Adão, não é verdade? Presta atenção. Mas em Cristo, né, somos o que? Nova criatura. O que quer dizer nova criatura? Nascemos de novo, né? Ressuscitamos com ele. Então, nós não pertencemos ao primeiro Adão. Nós que estamos em graça, pertencemos o quê? Pertencemos o quê? A Cristo, ao segundo Adão, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu, minha? Presta atenção. Então hoje nós estamos entendendo por que fala que, né, que a graça, o amor, né, superabundou em nós, não é verdade? Presta atenção. Então aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 18, diz assim, ó, portanto, assim como por um só, né, por um só, veio a ofensa, veio a ofensa e veio o juízo, entendeu? Por um só veio o juízo, tá vendo? Tanto a redenção quanto o juízo foi o que? Até ali naquela transição ali, né? Do Filho do Homem para o Filho de Deus. Jesus de Nazaré, o histórico para o Jesus Cristo. Que o Jesus Cristo, no caso, né? Que fala Jesus Cristo, né? É o resiliente, né? É o resiliente, né? Presta atenção, nós vamos entender. É o resiliente de Jesus de Nazaré. Entendeu, minha? Presta atenção. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, tá vendo? Todos, aí engloba todos, porque por causa de Adão, né? Em Adão nós somos mesmo barro, não é verdade? Presta atenção. Os seres humanos para a condenação, né? Em Adão fomos condenados, mas no segundo Adão fomos vivificados. Presta atenção, né? Condenados a quê?
né? Por que Romanos 8 fala nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo? Que tipo de condenação está se falando, gente? Tem que se aprofundar no que está se falando, né? Condenação da morte, que eu falei, leia lá Apocalipse 2, versículo 11, a condenação de morrer eternamente, entendeu, minha? Presta atenção, mas em Cristo, entendeu? Nós fomos vivificados, então nenhuma condenação há. E aquele que não está condenado não vai a juízo, não é verdade? Só vai a juízo aquele que está condenado, presta atenção. Portanto, assim, né? Já Israel física, né? Israel, gente, pelo amor de Deus, essa Israel que você vê falar hoje não é a Israel que a gente trata biblicamente, tá? Presta atenção, hein? Entendeu? Na Bíblia, a palavra só veio e trouxe para nós a glória, né, do primeiro e do segundo templo, entendeu? Que foi derrubado, acabou, entendeu? Se tem terceiro, entendeu? Isso é coisa do humano, presta atenção, mas isso é outro. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos, para a justificação da vida, justificação, Romanos 5, lê lá, pelo amor de Deus, porque como pela desobediência de um só homem, né, Adão, primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência, né, de um só, muitos se tornaram o quê? Justos, tá entendendo? Para finalizar, para não ficar um vídeo extenso, eu vou ler o que? Eu vou ler aqui, primeira Coríntios, vamos aí abrir em 1 Coríntios 15. Ô, glória! 1 Coríntios 15. Entendeu? A gente lê alguma coisa para a gente entender o que a gente lê, às vezes, que a gente ouve, né? 1 Coríntios 15, eu vou ler versículo 45 a 48. Cadê ele, menino? Presta atenção. A gente finalizar o raciocínio aqui, ó. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivente. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu, né? Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos o quê? Do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Entendeu? Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar o quê? A incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, né? Versículo 51. Nem todos dormiremos, porque estava falando naquele tempo, nem todos dormiremos. Por quê? Porque no primeiro Adão, quem morria, né, dormia. O espírito, né, era dormir, mas agora não. Entendeu? Do segundo Adão em diante, não. Entendeu? Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Entendeu? Todos serão transformados, todos, né? Presta atenção, porque no segundo Adão ganhou vida. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, né? Gente, eu vejo pessoas falar, não fala em trombeta, pensando que vai ter uma trombeta, alguém tocando trombeta. Trombeta quer dizer palavra, anúncio, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, o ressoar da última trombeta, para fazer o povo entender o mundo espiritual, o que é a palavra de Deus verdadeira, né? Eu até anotei aqui, não sei aonde, para falar sobre quando Jesus falou ali para a mulher samaritana, né?
Que agora o que importa, que não era para adorar nem em Jerusalém, nem no monte, nem aqui, nem acolá, quando ela perguntou, né? Ele falou, o Messias já está aqui, sou eu, entendeu? E agora o que importa é adorar em espírito e em verdade. Presta atenção. Aí eu botei aqui, o que é pregar, né? Em espírito e em verdade. Presta atenção. Entendeu, menino? É não ser o que? Legalista. Em espírito e verdade, né? Não ser legalista, porque quem vai falar de morte, de condenação, né? Que volta para os rudimentos da lei, falar e adorar Jesus de Nazaré, porque quando anuncia a morte, está adorando o Jesus de Nazaré, né? Quando adora em memória, é o Jesus de Nazaré, porque Cristo está vivo, né? Ele vive eternamente, não é verdade? Ele é vivo, nunca morreu. Entendeu, menino? Então, é adorar em espírito e em verdade, é não ser legalista, aonde a graça, o que? Superabundou. Entendeu? É não ser legalista, onde a graça superabundou. Entendeu, menino? Superabundou, que está acima de tudo, de todos. Entendeu? Na sua onisciência. O que é onisciência? Única presença. Entendeu? Que é mundial, né, é sempre eterna, entendeu? Onipotência, o único que pode todas as coisas, entendeu, menino? Onisciência, aquele que sonda todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é a própria sabedoria, entendeu, menino? É desse jeito, hein? Então superabundou, né? Superabundou. Então não se impõe lei, né? Como ensino. Entendeu, menino? Porque quando você impõe as leis, você sabe o que está lá no pacto da lei. Então tu vai lá na lei, aplica na realidade da graça que está sendo que é legalista. Entendeu? Se tu aplica alguma coisa que tu sabe que está lá na lei, que tu sabe que está num sacerdócio levítico, diante de Jesus, porque em Jesus, me parece, está Hebreus 7, versículo ali 11, 12, por ali, falou, porque é necessário, quando se muda o sacerdócio, é necessário mudar as leis, entendeu? Então quem fica na lei anterior, entendeu? Vamos terminar. Hebreus 10 também, que aqui, né, aliança eterna, Hebreus 10, terminando aqui, senão eu fico o dia inteiro. Então acrescentou, Hebreus 10, versículo 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, menino, acontece que é um sistema que não quer remover de jeito nenhum o primeiro, entendeu? Para estabelecer o segundo. Cristo ressuscitado. Entendeu, minha? Presta atenção, beijo no coração e até o próximo vídeo. Como águia voamos sem limites, vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. A irmã Darcy, ajudar a irmã Darcy Maria aí. Entendeu? Não esqueça, pega aí.